Talvez não haja dor maior do que ver os pais perderem os seus filhos. Imagine, por exemplo, uma mãe que durante 9 meses carregou aquele bebê em seu útero e que no nono mês sentiu aquelas dores, sofreu para que aquela criança pudesse vir ao mundo. Então aquele bebê nasce e todos os dias ela cuida da melhor forma possível. Ela acorda de madrugada, perde várias noites para poder dar o melhor para o seu filho. Vê aquela criança crescendo, instrui, educa e o tempo passa. Agora, imagine tempos depois essa mesma mãe vendo o seu filho sendo maltratado, espancado, açoitado, ser caluniado, passar por muita humilhação e sofrimento e ela não poder fazer absolutamente nada. Imagine então, depois de tudo isso, essa mulher ver o seu filho sendo crucificado mesmo sem ter feito nada de errado. Essa é a cena que Jesus contempla lá da cruz, olhando para Maria. E então, ele mesmo agonizando de dor, ele olha para ela e diz: "Woman, behold your son." Hi, God bless you and welcome to Inglês para Cristãos. I'm Jeff. Se você ainda não acompanha essa série sobre as últimas palavras de Jesus, sugiro que você clique nesse card que está aqui em cima, acesse a playlist para entender desde o começo como tudo isso começou, o que nós vamos aprender durante todos esses vídeos e como você pode ser edificado através dessa série especial de Páscoa. Agora que eu já passei para você os devidos recados, chegou a hora de você conhecer a expressão do dia. Woman, behold your son. Mulher, este é o seu filho. Vamos praticar essa expressão para que você possa adquirir mais vocabulário de inglês e possa adquirir também confiança no falar. Woman. Woman. Behold. Behold your son. Your son. Nesta cena, logo após Jesus ter sido crucificado, pegaram a túnica dele e as vestes, rasgaram as vestes em 4 partes, lançaram sorte sobre sua túnica para que se cumprisse o que estava escrito na palavra de Deus. Naquele momento, Maria está aos pés da cruz, juntamente com João, que era o discípulo ao qual Jesus muito amava, e Jesus diz a Maria: "Mulher, este é o seu filho." Ou, "Woman, behold your son." E, na sequência, ele também diz para João, ele olha para ele e diz: "This is your mother." Ou, "Behold your mother." Então aqui nós já vamos para a primeira das 3 lições que aprenderemos na aula de hoje. E a primeira lição é: faça planos para a sua morte. Bem, eu não quero parecer mórbido aqui e nem falar que você precisa pensar o tempo todo que você vai morrer. Mas uma coisa é fato, isso inevitavelmente vai acontecer. Então, quando esse momento chegar, a gente precisa enxergar tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Imagina você, por exemplo, se você viesse a morrer hoje, como ficaria seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos, seus parentes? Você deixou algo preparado de legado para eles? Você os ensinou ou compartilhou com eles enquanto ainda em vida? A palavra de Deus diz para que nós devemos ensinar o menino no caminho que ele deve andar, para que quando ele cresça ele não venha se perder. Talvez no dia de hoje você não tenha condições de deixar uma casa, um carro, deixar bens materiais para os seus filhos ou para aqueles que o cercam. Mas você pode deixar um legado. Para não acontecer como um certo rei, que ele era tão ruim, mas tão ruim, que após ele morrer, disseram assim: morreu sem deixar de si saudades. É muito forte isso daqui. Você precisa o tempo todo estar preparado para o fim, que ele é inevitável. O fim da vida terrena, mas o começo da vida eterna. Como você tem cuidado de você? Como você tem cuidado da sua saúde? Você tem zelado pelo seu sono? Ou você tem pensado só em trabalhar e não tem dado tempo de você dar atenção para sua família, para os seus filhos, para sua esposa, para o seu esposo?
É sobre isso que Jesus nos ensina. Quando ele olha e diz assim: mulher, este é seu filho. Ele está dizendo para ela o seguinte: olha, meu tempo chegou, eu preciso ir para a casa de meu pai agora, eu vou morrer, não estarei mais aqui contigo. Mas agora você tem alguém a quem você vai cuidar, a quem vai estar aos seus cuidados. E aí ele direciona Maria para poder ficar juntamente de João. E, da mesma forma, Deus, ele é tão maravilhoso, Jesus, ele é tão lindo, que ele prepara também o ambiente de forma contrária. Ele olha lá e fala assim: This is your mother, ou seja, essa é a sua mãe. Então ele deixa uma incumbência para João dizendo assim: você é o discípulo que eu tanto amei, eu te amei de uma tal maneira, você era tão próximo de mim, que agora eu tenho uma missão para você. Você vai cuidar dessa que foi minha mãe, mas que agora chegou a sua vez de cuidar dela. Jesus, ele pensou em tudo. Agora, o mais impressionante de tudo isso, ele estava em um momento de aflição, de dor. Jesus, ele estava ali agonizando na cruz, apregoado naquela cruz, com sangue escorrendo por todo o seu corpo, aquelas coroas de espinho. E naquele momento, ele deixa tudo preparado para que ela não ficasse desamparada. Ele demonstra para ela que ele já havia pensado em tudo. E esse fato, ele já nos leva para a segunda lição que nós vamos aprender com Jesus através dessa frase que ele disse: não se perca na sua dor. Quantas vezes a gente está passando por uma dificuldade, por um momento turbulento, um momento ao qual a gente está sofrendo, às vezes fisicamente e às vezes emocionalmente, espiritualmente. Jesus nos ensina que mesmo no maior sofrimento que ele podia ter, que era na cruz do Calvário, ele teve empatia para com Maria. Ele olhou, viu que aquela mulher estava sofrendo e ele preparou o ambiente para que ela pudesse ficar. Então que a gente não venha se afundar em nossas dores, mas que possamos perceber o que acontece ao nosso redor. Então essa é a segunda lição que Cristo deixa, que não venhamos ser egoístas. Eu sei que é difícil às vezes, mas nós precisamos, como cristãos, olhar o que acontece ao nosso redor, e quando isso acontece, a gente precisa estar muito atento para que a gente não entre em depressão, para que nós não venhamos cair nas setas e nas ciladas que o inimigo tenta colocar em nosso caminho. Isso nos direciona para a terceira lição que Cristo quer me ensinar e ensinar a você nesse dia de hoje. Você vai ter que guardar a sua dor para poder cuidar da dor do próximo. Só que a palavra ela é tão maravilhosa que ela é muito completa e ela nos ensina que nós precisamos cuidar das coisas de Deus, porque enquanto nós fazemos isso, Ele cuida das nossas coisas. Abra sua Bíblia e dá uma olhadinha no que acontece lá em 1 Pedro, capítulo de número 5 e verso de número 7. Está lá escrito: lançai sobre vós toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Olha que texto maravilhoso. Deus, ele tem tudo preparado para mim e para você, mas nós não podemos nos perder em nossa própria dor, porque em alguns momentos você vai precisar socorrer alguém que está passando por algum momento de dificuldade. E nesse momento que essa pessoa estiver, talvez você também esteja com dor, você esteja sofrendo por algum mal que te acometeu, alguma coisa que passou na sua vida, mas que Deus ele vai cuidar de você, porque você está cuidando das coisas dele. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que você não esqueça de acompanhar toda essa série. Nessa série, a sua vida certamente vai ser muito edificada e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, eu espero por você. See you in the next class and God bless you.